é um assunto que está começando a ser falado agora. E ele começou a ser falado para nós, público leigo, pelos nerds, né? Que começaram a vincular muito esse mundo nerd com a ciência, a neurociência. E é que nem você falou, para pedagogia isso tem tudo a ver. Porque o professor que sabe a técnica, que é ensinar aquela matéria, no seu caso, o espanhol, no meu caso, o direito, e sabe a neurociência, que é como atingir aquelas camadas do cérebro, os estilos de aprendizagem, é algo mais completo. Uhum. E hoje em dia, até tinha perguntado isso para você, hoje em dia todo mundo fala, ah, não, mas todo mundo hoje em dia tem TDAH, tem déficit de atenção de alguma forma. É assim mesmo? Ou é porque está sendo muito falado? Então, muito se cai nisso. A pessoa fala: "Ai, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem alguma coisa. Ai, minha dislexia, ai, minha". Na verdade, eh, eu acho que, assim, todo mundo deveria investigar para saber se tem algo. Eu acho isso super válido, né. Eu acho que eu tenho alguma coisa, sou super sincera. Eu tenho minha nunca fui a fundo, mas eu mesmo já tenho essa ciência de que Se algo tem. autodiagnosticou. Isso, eu já tenho essa ciência que algo tem ali. E tá tudo bem. O importante é saber conviver com isso. Então, lógico que hoje, com os estímulos que a gente tem, então eu vou falar assim, da minha época, tá? A gente tinha novela, sessão da tarde, vale a pena ver de novo, e uns filminhos de outros canais, né? Enfim. E aí você chegava naquilo ali, você, à tarde, você saía da escola, você ia ver aquele filme que já tinha reprisado. Ou malhação. É, Malhação também. Também peguei Malhação. O início da Malhação. E aí, você via aquilo, era repetido. Ou você gostava muito, assistia de novo, ou senão você mudava de canal, era programa de mulher lá, feminino, falando de alguma coisa, da casa, tal. Você não tinha muitos estímulos, entendeu? Então você ia pra escola, brincava, ia pra rua, né? Tinha todas as brincadeiras de rua, que são muito importantes. Essas são extremamente importantes. As pessoas nem têm a noção disso, que é um simples pular corda, brincar de zigue-zague, o que faz, né? O que auxilia. E a gente não tinha muito estímulo como hoje. Então, como que você vai não vai ter algo relacionado à concentração se você tem milhões de estímulos com você? Entendeu? O nosso cérebro é o mesmo há mais de 100 mil anos, 100 milhões de anos, sei lá, enfim, né, lá na história. Como que não vai ser? Entendeu? Como que você não vai ter aquele cérebro que é o mesmo? Como que você não vai ter uma dispersão se você está focado para aprender daquela maneira, Mas para isso ter que mas, ô aquilo? Laila, é isso que falam que, tipo, a criança já nasce hoje em dia porque eu vi primos meus com 1 ano já com o dedinho no touch, parece que eles já Sim. nascem preparados para a realidade. Isso não significa que o cérebro humano ele se desenvolveu mais, não é isso, é o estímulo que leva a criança a fazer isso. Tem um estímulo também, mas isso é uma questão que a gente falava antigamente, você vinha embrulhadinho, todo embrulhadinho na fralda, te entregava, você ficava durinho, se tirasse, você ficava durinho. Depois foi vendo que você ficava, se movimentava, você tinha mais sustentação. Então, isso também é uma questão do tempo que vai passando, né? Uhum, Mas nós, como espécie, nós não evoluímos. Então, o cérebro, que é o encéfalo, continua o mesmo, entendi. tá? Então, esses estímulos que a gente recebe hoje em dia, qual a preparação para a gente ter esse estímulo? Né? Então, por isso acontece de você procrastinar, você vai procurar algo que está mais fácil para você. Porque, na verdade, o que acontece no nosso cérebro é que ele consome uma grande parte de energia do nosso corpo. E para isso, você tem que estar em estado confortável, porque é uma questão de sobrevivência. Quando Uhum. você era primitivo lá atrás, você tirava a sua cabeça para fora da caverna, vinha um predador, você não sabia se você ia morrer ou não. Você ficava em estado de alerta, né? Uhum. Então, nossa mente é aquela ainda. Isso lá dentro ainda persiste, Entendi. E tem um tá? nome pra quem é viciado em desafio? Porque esse é o meu caso. Eu fico falando que eu sou workaholic, mas é porque o normal das pessoas é isso, é querer ficar na zona de conforto. Eu Para não gastar energia. eu fico depressiva se eu fico na zona de conforto. Eu até deveria desacelerar um pouco mais. Tem um nome pra isso? Não, não tem o nome. É É o seu estilo, é personalidade. personalidade, é como você foi estimulado. Essa é uma questão bastante assim, tem a questão de como você foi estimulado ao longo do tempo, o que você fez, o caminho que você encontrou, Uhum. né? Então, vai fazer total diferença para o que você busca na sua vida. Como você foi estimulado na sua casa?
desde pequenininho, desde bebê, ou você ficava só lá sentadinho, sem estímulo nenhum? O que que o seu cérebro reaproveitou disso quando teve uma coisa que nós chamamos poda neural, por exemplo, que acontece em duas fases da vida. Então, o que você vai estimulando, o que você vai recebendo, é o que te dá essa questão. Isso que você falou é interessante porque, por exemplo, quando eu falo, todo mundo você falou, todo mundo é TDAH, sei lá, enfim. Eu pego uma criança que tem lá um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Essa criança, ela tem em comum algumas características que colocam ela dentro desse transtorno. Mas isso tem que ser investigado, tem que ser feito, tem protocolos para isso, tá? Então, dentro disso, por que que ela não é igual ao outro, que também tem o mesmo transtorno? Porque ela tem uma família, ela tem uma vivência, O ela tem... meio, né, E isso é muda. muito importante, porque fala assim, enteia. Então, o que é o autista? Mas então é porque não gosta do ruído, não gosta do abraço. Todos são assim? Não. Porque tem suportes diferentes e tem vivências diferentes, estímulos diferenciados durante, né, esse crescimento do ser humano. Uhum. Então, se tem um nome para que você... Gente, que é isso? Workaholic. Workaholic. Quase isso. Porque eu ouço muito assim de. Primeiro que tem muita gente que pergunta, como dá conta? Eu até fiz a brincadeira aquele dia eu ouvi da Edna, que é uma professora lá na escola que a gente dá aula. Ela falou, olha, quando eu me formei, eu trabalhava em 3 escolas. Eu já achava que eu não tinha tempo pra nada, vivia ocupada, até casar. E aí a mulher descobre que ela tem muito tempo depois que Tem casa, muito né? tempo depois que casa. Porque a gente sofre na casa. Eu casei e, senhor, É isso o reino me mesmo. dá trabalho. Depois que você percebe que você tinha tempo, sim, aí você tem filhos. Aí você descobre que você tem mais tempo ainda. E isso vai cada vez aumentando. Eu brinco que eu sou workaholic porque eu não consigo. Uma semana que eu tirei de férias, que eu quis me desligar, eu passei mal. Porque o meu cérebro já tá tão habituado, é aquilo que você tava falando. O meu corpo, o meu cérebro tá tão habituado a estar acelerado que quando eu desacelero, ele estranha. Sim, a É a mente mesma. é um caos totalmente treinável. Meu, é É tipo aquela. isso. Eles falam que o cérebro é como se fosse um músculo, né? Que você exercita e ele vai se fortalecendo, ele vai se habituando naquela frequência, e aí quando você muda, dá o pane. Você Pra mim, dá o curta. pane se eu paro. Você vai criar circuitos para aquilo. É Sim. isso. Então, esse exercício de parar, mas ele também é importante, né? Ele é É. importante. A Laila já começando a dar bronca em mim. Olha, se der as Mas mãos pra eles eu e não sou a saem melhor felizes. pessoa para falar disso, tá? Porque eu trabalho em 3 escolas e ainda trabalho na clínica. Então, você também Eu é. também não sou o melhor exemplo, mas eu sei quando o meu corpo se cansa. Hoje, depois de uma certa idade, eu falo: opa, vamos lá, porque também tem essa questão da evolução do seu corpo e como você vai seguindo, né? Então, tem isso também. Mas a partir do momento que você treina, você vai sentir falta depois. Então, a rotina, por que que existe a rotina? Por que que existe o vício?